Se você, como eu, gosta de aproveitar a vida ao máximo, então imagina comigo viver para sempre e se tornando um ser imortal. E se esse termo te soa estranho, você vai entender o significado dele no primeiro vídeo dessa série. Após assistir este vídeo, assista a ele, onde a gente deu uma boa explicação bem elaborada sobre a mortalidade. Eu sei que não são todos que concordam com a ideia de viver para sempre e algo bom. Neste vídeo viajaremos neste assunto em detalhes e tentaremos entender os dois lados da moeda desse complexo de viver para sempre. Fique tranquilo que hoje isso ainda não é realidade. Eu sou Khalid Aitviles e você está assistindo o canal Música e Muita Viagem. E nesse segundo episódio da série da Mortalidade, trataremos um tema bem polêmico. Refere-se às consequências de viver para sempre. Já sabemos que não é todo mundo que concorda com essa ideia de uma vida feliz combinada com a mortalidade. Há alguns meses atrás, eu tive umas conversas com alguns colegas que acharam a ideia da mortalidade bem interessante. Mas apesar disso, alguns deles acreditam que a vida perderá o gosto e viraria algo tedioso por conta que nós humanos entraríamos numa repetição de rotina infinita, que faria com que a vida perdesse o sentido. Mas ao meu ver, concordando com o outro lado, eu acho que temos uma ideia bem diferente. Referente a isso, eu vou explicar nos próximos minutos do vídeo. Eu acredito que viver para sempre tem seus benefícios e malefícios, da mesma forma que viver por tempo determinado também tem. Vamos falar um pouco começando pelos malefícios, com o motivo com que a maioria dos que recusam a ideia argumentam, que se resume em que viver para sempre terá consequências. Quando uma pessoa poderá ter feito de tudo o que quisesse fazer na sua vida e ter realizado todos os seus sonhos e ainda não chegou a sua hora de partir. Fica até o final deste vídeo que você entenderá esses dois lados da moeda da mortalidade. Mas antes que eu e você esqueçamos, dê aquele seu like no vídeo agora mesmo. Eu garanto que você vai terminar de assistir carregando bastante bagagem valiosa que vai abrir a sua mente para entender melhor a vida, seu objetivo de viver, os benefícios e os malefícios da mortalidade. Vamos tentar entender esse complexo de viver para sempre e por que uma consequência da mortalidade. E para facilitar o entendimento dessa ideia, vamos usar dois exemplos de duas pessoas com estilos de vida opostos, sem eu expor a minha opinião, a qual eu vou deixar para o final. A primeira pessoa é aquele indivíduo que faz como todo mundo faz. Trabalha num emprego normal, como um médico, engenheiro, garçom e similares, e tem uma vida normal. Ela nasce, estuda conforme a sociedade define e trabalha no que a maioria atua após ter se formado numa universidade. E se especializa em alguma área de conhecimentos, por exemplo. Começa a crescer e cada vez querendo mais promoções e melhorando o seu padrão de vida. Geralmente esse tipo de pessoa é o mais comum e mais cedo ou mais tarde vai acabar entrando numa rotina e muitas vezes acaba deixando de gostar de viver, o que está acontecendo infelizmente com muita frequência hoje em dia. Mesmo que a duração da nossa vida ainda é muito limitada, conforme o que a gente tinha explicado no episódio anterior desta série sobre a mortalidade, infelizmente, mesmo com a limitação da nossa vida hoje em dia, existem pessoas que cometem suicídios por não saberem mais saborear a vida.
E isso não mudaria se nos tornarmos imortais. O que aconteceria se as pessoas alcançarem essa tal imortalidade? É que vão acabar desistindo da vida e, consequentemente, teriam mais casos de suicídio relacionados às rotinas que essas pessoas estão enfrentando. Talvez pela falência das informações que esses indivíduos acumulam durante as suas vidas, que não os ajudam a atingir seus objetivos. Talvez eles teriam sucesso se tivessem seguido caminhos diferentes e objetivos mais definidos e claros para as suas vidas. Aproveitando que estamos falando aqui de objetivos, conversando com várias pessoas conhecidas, eu notei que a maioria não tem um sonho ou objetivo bem definido para suas vidas. E a resposta da maioria sempre foi construir ou comprar uma casa para eles ou para alguém que amam. E outros foram mais sinceros ainda, quando admitiram que não tem sonho nenhum. Vou aproveitar acrescentando aqui o meu ponto de vista referente a este assunto. No meu ver, construir ou comprar uma casa, por exemplo, seria uma consequência de suas realizações e o meio para alcançar seus objetivos. Aproveite você também e me fale nos comentários se você concorda comigo ou não. E justifique sua resposta para me convencer ao contrário. Quem fizer melhor argumento vai ganhar um prêmio de R$100 via Pix. E eu trarei esse comentário vencedor num futuro vídeo. Voltando ao assunto. Realmente isso é um problema difícil de se resolver e só será possível resolvê-lo quando essas pessoas entenderem que a nossa vida passa a ter valor apenas após a gente ter definido metas para alcançar nossos objetivos, após termos definido sonhos grandes. Muitos acham que sonhar grande é coisa de louco, mas acredite em mim, você só ainda não sentiu o gosto de sonhar grande. Aquele gosto que te faz acordar a cada manhã sendo feliz, cheio de energia, não se importando com o quão difícil foi o seu dia de ontem. A presença ou a ausência de dinheiro no momento, ou falência de algum negócio que você acabou de começar. E a única coisa que te importa é você estar vivo, sentindo o gosto do ar quando está enchendo seus pulmões, sabendo que você amanheceu num novo dia, pronto para sair para tentar mais uma vez, vencer a corrida. Assim, e só assim, basta ter um bom motivo para querer viver mais um belo dia. Geralmente, as pessoas sonhadoras procuram caminhos e trilhas para chegar aos seus objetivos. Desses mesmos, tem aqueles que arriscam de tudo para se aproximar dos seus objetivos, como também tem os mais cautelosos. E a única coisa em comum entre esses dois subgrupos positivos de pessoas é que todos eles acordam de manhã com um objetivo para viver e um sonho para correr atrás. Em algum dos nossos próximos vídeos desta série, vamos analisar como os sonhos podem nos ajudar a alcançar a imortalidade. Assim, eu lhe peço você quem está assistindo agora a se inscrever no canal, que não vai te custar nada além de nos ajudar e ajudar o YouTube a te avisar quando esses novos vídeos estiverem no ar e assim estando por dentro das nossas novidades. Continuando a fala referente a esse primeiro tipo de pessoas que veem a imortalidade como maldição. Aquelas que não gostam ou não gostarão de viver para sempre, ou seja, não gostariam de serem seres imortais do jeito nenhum. Essas pessoas têm uma coisa em comum. Geralmente, elas não têm sonhos bem definidos, como eu havia dito antes, ou colocam as ferramentas de realizar os sonhos no lugar dos sonhos. Aí, a cada manhã que acordam, se vêm fazendo a mesma coisa de sempre,
Não importa o quanto se esforçam, ganhem de dinheiro ou qual for a sua posição na sociedade. Essas pessoas sempre vão estar num loop vicioso infinito de trabalhar para pagar as contas e quando conseguem uma promoção no trabalho, por exemplo, elas acabam gerando mais despesas e continuam trabalhando de novo para pagar as contas, consumir para gerar mais contas a pagar, para finalmente trabalhar para pagar essas contas que acabou de gerar de novo e de novo. Loucura, né? Geralmente, esse tipo de pessoa verá refém dos seus próprios hábitos, que entendemos como rotina, que o mesmo criou e muitas vezes não consegue se livrar, pois que lhe faz entrar em depressão, ansiedade ou provocar outras doenças e às vezes até físicas tais como doenças cardiovasculares, quando lhe vendo fazendo a mesma coisa de sempre. Consequentemente, começa a desistir de viver e enxergar a sua vida sem sentido como um filme repetido. Para fins exemplares, há vários artistas, políticos, esportistas e pessoas normais, quando isolados da classe social e o nível da riqueza, eles acabam dando fim nas suas vidas quando eles acordam e se veem no meio de um pesadelo louco. Vamos usar como exemplo Kurt Cobain, o famoso vocalista da banda Nirvana e um dos meus músicos favoritos, que acabou se suicidando depois de muito sucesso ao redor do mundo. E infelizmente, isso não era o bastante para ele querer continuar sentindo o gosto do oxigênio. Vamos falar sobre o tipo 2 agora. Essas pessoas que se encaixam no tipo 2 simplesmente são aquelas pessoas sonhadoras com muitos objetivos e metas para alcançar os seus sonhos. Geralmente, essas pessoas sempre correm contratempo para poder dar conta dessas tarefas que elas mesmas definiram e sabem que a duração da vida atual que a gente tem não é o suficiente na maioria das vezes. Com isso, elas seriam muito beneficiadas pela mortalidade. Entrando mais fundo neste assunto para perceber que é um assunto bem complexo e polêmico. Então, vamos seguir a nossa viagem. E como consequência de tudo isso, essas pessoas acordam todo dia com muita energia e disposição, porque sabem que tem uma nova aventura lhes esperando ao amanhecer de cada dia. Certamente, essas serão as mais que se beneficiarão da mortalidade, porque elas vão saber que vão ter o tempo de sobra para poder realizar seus objetivos, seus sonhos e bater suas metas. E sempre tem sonhos maiores para realizar. E toda vez que atinge um objetivo ou bater uma meta, corre de novo atrás de outras e consequentemente evita aquele loop da rotina infinito que eu descrevi anteriormente. Assim, esse tipo 2 de pessoas terão vontade, mas muita vontade para viver, inclusive quando eles descobrirem que a cada era ou época que eles vivem e que se passa, vai ter mais desafios e precisarão se adaptar com a nova realidade que surge ao longo dos anos. E nós humanos já aprendemos a nos adaptar com a evolução que nós mesmos criamos. E a nossa história é repleta de provas desse fenômeno não natural. Na minha humilde opinião, acredito eu que a humanidade como todo se beneficiará de muitas formas do conceito da mortalidade, por conta que esse conceito abrirá muitos caminhos para a humanidade evoluir cada vez mais, e ainda sem contar com os estudos e pesquisas que vão ser mais avançados e eficientes, e os cientistas vão ter mais tempo para estudar e pesquisar novas soluções para muitos problemas que a gente está enfrentando hoje em dia na nossa realidade atual. Aqui é uma viagem bem louca, viu?
Presta bastante atenção. Eu vou citar aqui para você alguns benefícios que a mortalidade nos trará. Começando pela colonização do nosso sistema solar, tampouco os outros sistemas solares próximos da gente, que hoje em dia ainda é longe de acontecer, se não for falar que é impossível, pela observação dos nossos avanços tecnológicos atuais, e a luta só para voltar para a Lua e visitar Marte pela primeira vez. Os esforços que estão sendo praticados pelo exemplar do tipo 2 das pessoas, Elon Musk, o CEO fundador da famosa empresa espacial que supera até a NASA nas suas tecnologias, SpaceX. Inclusive, não conseguimos ainda nem sair do nosso sistema solar interno usando as nossas tecnologias atuais. Vamos viajar um pouco junto com as sondas espaciais Voyager 1 e 2. As duas foram lançadas para o espaço para fazer algumas descobertas referentes ao nosso sistema solar na década dos anos 80, há mais de 45 anos atrás, aproveitando o alinhamento dos planetas que ocorre a cada 200 anos. Falando aqui da Voyager 1, no ano 2012 começou a entrar na fronteira do nosso sistema solar, que chamamos de heliosfera, após ter visitado os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, e oficialmente no ano 2014 saiu do nosso sistema solar e entrou no espaço interestelar, e continua lá no absoluto vácuo sentido desconhecido, usando essa nave como referência, já que é o objeto mais distante que o humano já desenvolveu. Levaria milhares de anos para chegar na Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo da gente, composto por 3 estrelas e um planeta, o que inviabiliza por enquanto as nossas tentativas de tornar a nossa espécie interestelar. Por razão da duração da vida da nossa espécie, e nos resta apenas uma única solução além de criar um buraco de minhoca e nos tornarmos imortais. Com isso, conseguiremos colonizar os planetas do nosso sistema solar, como os próximos também. Se não for muito pensar grande, quem sabe seríamos colonizadores intergalácticos. Tem muita viagem envolvida tratando este tema, inclusive o conceito do grande filtro da evolução. Já ouviu falar? Não? Sim? Esse será o tema dos nossos próximos vídeos para analisar como a mortalidade pode nos tornar deuses do universo. Então aproveite agora e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará por dentro das nossas novidades e receberá o nosso conteúdo em primeira mão. Fechou? Continuando a nossa viagem. Com a mortalidade dominada pelos seres humanos, a gente consegue fazer viagens interestelares mesmo com limitações de nossas tecnologias atuais. A espaçonave mais veloz que o ser humano já desenvolveu até hoje, Voyager 2, não conseguiu passar do limite de 61.500 km/h. Após ter aproveitado a assistência gravitacional de Júpiter para aumentar a sua velocidade e mudar a sua trajetória. Isso que limita a gente para viajar por centenas ou milhares de anos até que poderíamos chegar aos próximos planetas da Terra em condições favoráveis à nossa espécie. Precisamos certamente e urgentemente de novos lares para evoluirmos e deixarmos de se preocupar com os recursos limitados que a generosa Terra nos oferece. Uma das consequências da mortalidade é a quantidade demográfica da população da Terra, que será multiplicada cada vez mais, já que vai haver mais nascimentos e poucos falecimentos. Isso levaria à saturação da Terra e não teria mais recursos naturais suficientes para a sobrevivência da nossa espécie. E assim, seríamos obrigados
urgentemente e necessariamente a adquirir novos lares para podermos ter mais recursos naturais. Esse assunto também é uma viagem bem longa e o trataremos nos próximos vídeos do canal. Então, eu vou te fazer um pedido. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva agora mesmo, antes de você esquecer de novo. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Focando o destino da nossa viagem de novo no objetivo deste vídeo intitulado A Mortalidade, o complexo de viver para sempre. No meu ver, a mortalidade tem mais benefícios do que malefícios. Vamos usar Elon Musk como exemplo novamente. Ele é a pessoa mais sonhadora do mundo que já existiu, ou pelo menos não existiu até então ninguém que colocou a mão na massa e fala com tanta coragem e ousadia: eu vou colonizar Marte. Esse cara, se conseguisse a mortalidade, falaria: eu vou colonizar a galáxia. Os sonhos são mecanismos eficazes para incentivar a pessoa a querer ter uma vida imortal. Assim que entendemos a diferença entre esses dois tipos de pessoas, eu acho que é o momento correto de você pensar comigo. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu objetivo de vida? Será que você tem um caminho e trilhas definidos para alcançar seus objetivos e sonhos? E se você não tiver ainda, defina um, leva seu tempo, depois volta e comenta qual é o seu sonho nos comentários. E após ter seu sonho definido, certamente você olhará a vida de forma diferente e desejará a imortalidade. Você, estando no vídeo até o momento, é porque você adorou o nosso conteúdo. E para finalizar, aceite o meu carinhoso agradecimento por você ter assistido, curtido e compartilhado este vídeo para nos ajudar a produzir mais conteúdo relevante que vai agregar valor e ajuda a mudar a sua vida e de muita gente, inclusive fazer muitos sentir o gosto de viver novamente e foi perdido no meio do caminho do loop vicioso infinito da rotina. Eu sou Khalid Bless. E você estava assistindo mais um episódio da série A Mortalidade do canal Música e Muita Viagem. Até o próximo vídeo!